Junho de 2024 está chegando, a gente tá literalmente no meio do ano. E assim, eu não sei vocês, mas lá em janeiro eu revi toda a minha vida, como todo começo de ano eu faço. E eu estipulei algumas metas, algumas coisas que eu queria pra esse ano. Fiz quadro dos sonhos, revi todas as áreas da minha vida, fiz todo aquele BO de começo de ano. E aí, agora que tá se aproximando do meio do ano, eu parei pra rever tudo que eu estipulei, pra eu recalcular a rota, né? Porque obviamente muitas coisas acontecem como não planejado, pra chegar lá no final de 2024 eu de fato ter conquistado tudo que eu queria ao longo desse ano, né? E aí, como fazer isso? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Bom, tudo começou quando no começo do ano eu fiz um mapa. Eu abri meu iPad, peguei a canetinha e fiz esse círculo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu botei 2024 no meio e puxei uma setinha para cada área da minha vida. Então tem consumo, trabalho, casa, família, namorado, eu, meu intelecto, meu espiritual, então diversas áreas. Essas foram as áreas que eu botei no meu, porque são as áreas que eu acho que fazem mais sentido pra mim, pro meu momento de vida. Mas, por exemplo, quem tem filho, talvez entrasse aqui, sabe? Assim como eu botei namorado. E pra cada área da minha vida, lá no começo do ano, eu estipulei uma meta, um ponto de chegada. Não necessariamente uma meta numérica ou financeira, mas um ponto de chegada, uma forma que eu quero estar no final de 2024. Então, por exemplo, família, lá no começo do ano, eu botei que eu queria ir pro Rio pelo menos uma vez por mês. Pra quem não sabe, eu moro em São Paulo tem quase 3 anos, mas eu sou do Rio, minha família continua lá. Então, pra mim é muito importante ir pro Rio com frequência pra eu conseguir manter uma frequência, né, vendo eles. Isso é muito, muito, muito importante pra mim, então eu botei como meta. Outro exemplo que eu posso dar pra vocês é a respeito do meu intelecto, né, dessa área da minha vida. Eu botei aqui que esse ano eu gostaria muito de voltar a praticar inglês. Porque, enfim, eu fiz cursinho de inglês quando eu era adolescente, criança, mas obviamente eu já perdi tudo, então eu quero muito voltar a praticar inglês pra não perder de vez, sabe? Na minha meta de consumo, na verdade, é uma meta financeira de poupar, né? Que eu botei aqui, eu quero consumir X reais por mês pra conseguir poupar Y. Então tudo isso eu estipulei no começo do ano. E aí agora, eu parei pra rever e recalibrar tudo isso, né? Porque, por exemplo, eu botei aqui que eu queria praticar inglês, mas até agora eu não fui atrás de um professor pra me ajudar a fazer isso. Então, eu acho muito importante, assim, passo a passo. Vamos lá. Se você, no começo do ano, não fez isso, eu acho que nunca é tarde pra se fazer. Não tem essa de, só posso estipular metas se for no começo do ano. Não, você tem que estipular metas quando você achar conveniente pra você e quando você tiver aptidão pra ir atrás delas, né? Então, primeiro passo, se você não estipulou metas no começo do ano, faça isso. Eu gosto muito do método SMART, né, que diz que meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter um time para acontecer. Isso é muito legal pra gente conseguir fazer com que a nossa meta tenha, enfim, começo, meio e fim. Mas aí o que eu fiz agora em maio, quase junho, pra conseguir de fato tá relembrando as minhas metas e fazendo com que elas de fato aconteçam até o final do ano. Eu já tinha feito isso no começo do ano e agora eu tô refazendo de acordo com a vida, né? Porque a vida aconteceu e ela não aconteceu conforme eu planejava, muita coisa, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando cada meta e transformando ela em atividades, em ações que eu tenho que cumprir. E não só isso, eu tô botando essas ações no calendário, na minha agenda. Então, por exemplo, praticar inglês, que é uma coisa que eu me propus a fazer esse ano e até agora eu não fiz. Eu botei que na semana que vem eu vou ligar para uma professora de inglês que me indicaram. Tá na minha agenda, entendeu? Outra coisa que eu já botei na minha agenda, botei dessa semana e já cumpri. Comprar as minhas passagens para ir pro Rio, tanto em junho quanto em julho. Então, passagens de junho e julho para ir pro Rio compradas. Inclusive, essa é uma meta que eu tô conseguindo cumprir direitinho. Todos os meses desse ano eu estive no Rio e pretendo que isso funcione pro resto do ano. Então eu tô fazendo com que essas metas virem ações, pra que de fato aconteça, né, gente? Outra coisa, eu sou uma pessoa que falo muito sobre poupar, guardar e investir dinheiro, mas eu também sou uma pessoa que valoriza muito o consumo. Eu entendo muito que o consumo pode trazer grandes alegrias pra nossa vida, como, por exemplo, viagem. Nossa, viagem, gente, não tem como uma viagem não trazer felicidade. Óbvio que tem, né? Mas enfim, na maioria das vezes elas nos deixam muito felizes. Outra coisa, eu sou louca por bolsas. Comprar bolsa me deixa muito feliz. Então eu, esse ano, botei aqui como meta que eu ia comprar certos itens. E aí eu tô me replanejando aqui, fazendo meu orçamento mensal, repensando ele pra encaixar esses itens de consumo que eu quero comprar.
E aí eu tô botando, tá, esse mês eu tenho que investir tanto pra no mês X eu conseguir comprar o item tal que tá na minha lista. Então eu tô fazendo isso ao longo dessa semana, na verdade eu comecei semana passada, já botei algumas coisas no calendário, porque, gente, se a gente deixar, as metas vão rolando, rolando, rolando e não acontecem. É muito fácil quando a gente chega lá no começo do ano, cheio de ambição, revigorado pro ano novo, lista um bando de coisa que a gente quer que aconteça e esquece e só vai olhar lá em dezembro. Em dezembro não adianta mais. Agora, pelo menos, a gente ainda tem 6 meses pra fazer as coisas acontecerem. Então, por isso que eu queria muito gravar esse vídeo, porque eu acho que esse é um assunto muito frequente no começo e no final do ano, mas é durante o ano que a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Vocês não concordam? Então, acabou que eu comecei um passo a passo, não terminei, né? O passo 1 seria você listar as suas metas, entender o que você quer para cada âmbito da sua vida, botar um marco em cada uma delas. Depois disso, o passo 2 é transformar cada meta dessa em uma ação e botar essa ação no seu calendário, na sua agenda, não importa no que você for usar. Se você é daquelas pessoas que não tem agenda, mas tem uma to-do list para todo dia, bota na sua to-do list, sabe? Para você de fato fazer aquilo acontecer. E outra coisa, eu, por exemplo, já botei aqui no meu calendário que em outubro eu vou rever as minhas metas de novo, porque aí vão ter 3 meses para acabar o ano, né? Ainda dá tempo de eu correr atrás de algum prejuízo. Somos seres muito procrastinadores, muito mesmo. Eu sou muito. Eu confesso, eu sou muito. Eu deixo tudo pra cima da hora. Eu não deixo de fazer as coisas, mas o quanto eu puder postergar, eu postergo. Então eu acho que essa atividade aqui que eu tô propondo pode ser uma atividade bem legal pra evitar que isso aconteça, sabe? Deixar as coisas pra amanhã, esse amanhã nunca chega. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aqui comentários do que vocês acharam, dúvidas que vocês tenham e me contem aqui se vocês são adeptos a ter metas ou não. Vocês deixam a vida levar e tá tudo certo. Um beijo e até a próxima. Tchau!